estudante! Continuando a nossa semana de acolhimento do ciclo 4, quero lembrar que o PET 4 está disponível para download no site estudeaemcasa.educação.mg.gov.br. Quem está conosco é a professora Guiomar Coura. E nesta aula vamos retomar o tema Sentido das Conjunções, que foi necessário para que os alunos pudessem resolver os exercícios do PET 3. Não é isso, professora Guiomar? Isso mesmo, Dani. Olá, estudante. Então, como a Dani já mencionou, né, essa semana é destinada aí a nós relembrarmos alguns assuntos que nós tratamos aqui, né, na nossa aula e também resolvermos alguns exercícios. Então, vamos retomar aqui alguns tópicos que nós estudamos sobre o sentido das conjunções. Antes, nós tratamos da diferença entre frase, oração e período. Professora, faz um resumo aí, né, para nós relembrarmos. Então, frase. Frase é aquele enunciado que tem sentido completo. Para ser frase, tem que ter sentido completo e geralmente é marcado por um ponto. Então, se eu tenho uma frase, se uma pessoa grita em algum lugar, socorro, você vai entender a mensagem rapidamente, porque aquilo ali tem sentido completo. E eu tenho certeza que parado você não vai ficar se uma pessoa gritar desse jeito, ou fogo, enfim. E oração, para ser oração tem que ter verbo. Então, oração, é aquele enunciado que gira em torno de um verbo. Para ser oração tem que ter verbo. Professora, necessariamente sentido completo como a frase? Não, tem que ter verbo e não necessariamente sentido completo. E período é formado por oração, ok? Um período formado por duas ou mais orações é chamado de período composto. Período formado por apenas uma oração é período simples. Entendido? Relembrou? Então, continuando. Período simples e período composto, nós já falamos, e nós estudamos sobre o período composto por coordenação. É aquele período formado por orações coordenadas. E o que vem a ser orações coordenadas, professora? São aquelas orações independentes. São aquelas orações que não exercem função sintática de uma outra oração. São orações que apenas complementam o sentido da outra. Lembra disso? Continuando. E nós temos orações coordenadas assindéticas e orações coordenadas sindéticas. Como assim, professora? Orações coordenadas assindéticas, lembra que síndeto é conjunção. Então, se são orações coordenadas assindéticas, são orações que não possuem conjunção. Numa frase, por exemplo, João saiu, correu, brincou. Eu tenho conjunção? Não. Geralmente, o que separa essas orações aí, ou une, né, na verdade, elas estão demarcadas por vírgula. Entendido? E as orações coordenadas sindéticas são aquelas que possuem conjunção. Eu posso ter uma oração, por exemplo, João brincou, saiu e voltou para casa. Olha o e aí, é uma conjunção. Ok? Um exemplo simples só para nós entendermos. Então, na semana 1 aí do PET, né, na página 7, vamos lá, vamos esperar. Pega lá o seu PET, se você não estava com ele ainda, eu espero que já estava aí, né, Dani, com o PET nas mãos aí para nós corrigirmos, ok? Então, na semana 1 ali na página 7, traz um texto, na verdade é uma música, Dona de Mim. Muito importante, essa música ela tem sido muito explorada porque ela possui ali, né, várias informações. Então, vamos ler só alguns versos aqui, tá? Já me perdi tentando me encontrar, já fui embora querendo nem voltar. Penso 2 vezes antes de falar, porque a vida é louca, mano. A vida é louca. Sempre fiquei quieta, agora vou falar. Se você tem boca, aprende a usar. Ok? Então, acredito que você tenha lido aí a letra dessa música e também escutado a música, porque é muito importante para a compreensão. Então, as atividades. Qual o assunto tratado na canção? Por isso que eu falei que essa música ela tem sido muito explorada, porque ela sugere várias coisas nessa música. E dentre elas,
A canção trata do autoconhecimento, né? Porque ela fala lá, perdi tentando me encontrar, né? E das adversidades da vida, porque ela fala de alguns problemas que ela teve ali, principalmente, né, tentando se encontrar, e às vezes havia a imposição, né, do pensamento do outro, e da valorização de si mesmo, porque ela fala, né, também na música que ela se encontrou, que agora ela já sabe quem ela é. E dos limites da relação com o outro também, porque ela fala que ela já me perdi tentando me encontrar, porque a opinião das pessoas, às vezes, confunde até o que nós pensamos sobre nós mesmos, não é verdade? Então, a música trata disso tudo. Nós temos várias, essa música é muito interessante, tá? Se você não escutou, volta lá, escuta a música, lê novamente, entendido? E por que o eu lírico resolve mudar de postura em relação às pessoas? Nós falamos aqui um pouquinho, né? O eu lírico resolve mudar, pois diz que já se anulou demais diante do que as pessoas falavam. Então, por que ele muda? Porque na música, né, o eu lírico fala que ele se perdeu. E se perdeu enquanto ele ouvia a opinião das pessoas. Entendido? Continuando, em quais versos houve o uso da linguagem informal? Transcreva-os abaixo. Lembrando que linguagem informal é aquela linguagem presente no nosso dia a dia. É a linguagem que nós usamos no nosso cotidiano. Comarcas ali, né? Comarcas de gírias, por exemplo, tá? De diminutivos, como nós temos na música aqui, ó. Penso 2 vezes antes de falar, porque a vida é louca. Essa expressão aqui, vida louca, é informal, certo? É uma gíria, né? Se aproxima aí de uma gíria, é uma gíria. Mano, até o próprio mano aqui também, né? A vida é louca. Me perdi. Professor, por que você destacou me perdi? Porque de acordo, né, com a gramática tradicional, com as regras da gramática, eu não inicio uma frase com o pronome oblíquo, que aqui no caso é o me, né? No caso teria que ser perdi-me, né, pelo caminho. Na música nós temos, na escrita, né, que não deixa de ser a música um texto literário. Então, na escrita do texto literário, nós temos várias licenças, né? E a música, ela possui lá também a licença poética, né? Por causa até mesmo, Dani, da sonoridade, né? Para que a pronúncia fique melhor. Na hora que o cantor ali, né, está cantando a música, né, interpretando a música, facilite ali até na própria compreensão e a questão da harmonia também musical, né? Então, por isso que na música nós temos também essa licença poética aí, ok? Sempre dou o meu jeitinho, é bruto, mas é com carinho. Lembra lá dos diminutivos que eu falei? Aqui é uma referência, né? De oralidade, da fala, do diminutivo, linguagem informal. Entendido? Acertou? Eu acredito que sim, né? Releia os trechos e indique o efeito de sentido decorrente do uso das conjunções em destaque. Porque a vida é louca, mano. A vida é louca. Então, por que tem esse uso aqui, né, do porquê? O porquê é uma conjunção que dá a ideia, o efeito de sentido de uma explicação. Então, por que ela tem essa postura? Nós usamos o porquê o tempo todo, né, Dani? Porque nós estamos dando explicações aí, justificando, né? Então, o porquê aí, ele é usado em explicação. Ok? Então, o efeito de sentido é uma explicação. Se você tem boca, aprende a usar. Esse se aqui, ele é condicional. Eu falo com os meus alunos o tempo todo. Gente, o se, nesse caso, dependendo do contexto também, né? Porque ele tem outras, ele pode ser chamado de uma outra coisa, tem um outro termo também, uma outra expressão para esse se também, ele pode ser usado em outros casos. Mas aqui, dentro desse contexto, o se, ele é condicional. Ele remete a uma condição. E por que o eu lírico fala isso na música, né? Justamente por causa desse autoconhecimento, dessa busca aí,
né? E essa música também, ela sugere essa opressão, ela sugere até mesmo a questão, quando ela fala, né, o título da música, Dona de Mim, isso aí sugere também ao tempo da escravidão, pode ser, porque essa cantora, né, a Isa, que interpreta a música, é uma representatividade. Então, se ela é uma representatividade, ela traz consigo, e nas canções também, essas referências. Então, Dona de Mim, por quê? Porque os negros, nós sabemos que por muito tempo sofreram opressão, foram ali negados, né, acesso a muitas coisas. Remete também a esse tempo da escravidão, em que os senhores ali, né, os brancos se sentiam donos, né, dos negros escravizados. Então, por isso que eu falo que essa música ela tem sido muito explorada, né? Então, o título aí já sugere aí essa questão aí dessa libertação, ok? E é bruto, mas é com carinho. Aqui esse mas indica o quê? Qual que é o efeito de sentido? De uma contrariedade, de uma oposição, porque o mas, ele dá essa ideia de oposição. É bruto, mas é com carinho. É igual eu falo com os meninos, né? Se é para ser bruto, né? Quando você pensa que uma coisa é bruta, você já pensa em outras coisas que não seja carinho, que não seja apreço, mas contrariando essa ideia, nós temos aqui com carinho. Por isso que é contrariedade, oposição. Entendido? Agora, na página 4 aí, né, da página 4 a 6, nós temos leia o texto a seguir e responda. O título dessa crônica de Marta Medeiros, Eu Interminável. Só vou começar a ler só para nós entendermos aqui, e a Dani também vai nos ajudar aqui nesse momento, ok? Quando parece que já sabemos direitinho quem somos, um novo dia amanhece e traz hesitação. Fica claro que não existe essa história de estar completo, finalizado. Eu sei quem sou até este exato instante em que escrevo, mas antes de terminar este texto, há uma chance de tudo mudar. Então, são dois textos que até dialogam, né, Dani? Essa busca do eu, né, do encontro, do autoconhecimento, não é isso? Isso. E o próprio título aqui, Eu Interminável. Dani, o que é uma coisa interminável? Tá, não terminou ainda, né? Tá na construção ainda. Dani falou a palavra-chave aqui pra gente, nessa construção do eu, né? Interminável, algo inacabado, né? E essa construção do eu, essa busca pelo autoconhecimento é algo que vai sendo construído, aliás, dia após dia, né? Então vamos lá. Agora indique quais as circunstâncias dos advérbios destacados nos trechos. Lembra lá, quando nós estávamos falando de conjunções, nós estávamos falando de efeito de sentido, né? Qual que é o efeito de sentido que aquela conjunção tem dentro daquele contexto? Quando nós estamos falando de advérbios, nós estamos falando de circunstâncias, porque os advérbios, eles trazem uma ideia de circunstância. Então, aqui, ó, quando parece que já sabemos direitinho quem somos, um novo dia amanhece. Então, esse quando aqui dá ideia de tempo, certo? Como a Dani falou aqui, né, nos ajudou, é um eu que vai sendo construído. Então, quando ela pensa, naquele momento que ela pensa que parece que já sabemos direitinho quem somos, um novo dia amanhece. E o que poderia ser esse novo dia? Uma nova chance, né? Uma nova chance e o encontro com o outro também, né, Dani? Porque no texto ela fala assim, né? Quando ela acabar de escrever aquele texto, será que ela vai ser a mesma pessoa? Porque tem isso, né, Dani? As pessoas falam muito que se nós queremos trazer mudanças, as mudanças elas também podem vir por meio de livros. Quando você lê um livro, faz uma viagem, as pessoas falam muito isso, né? Então, por quê? Porque a literatura, ela tem esse efeito, ela tem esse poder que eu digo, sabe, Dani? De transformar
as pessoas. A leitura de um livro, mudar as perspectivas. Esse é o poder da literatura, né? Porque quando nós lemos um texto, nós temos que buscar lá o sentido daquele texto. E o sentido daquele texto, ele é construído a partir do autor, de quem escreveu, a partir do texto e a partir do leitor. É uma relação de interação, Dani. Então, por isso que essa interação, ela tem esse poder transformador. O efeito de sentido de um texto, né, de algo que você lê, assim como o seu eu, essa busca de construção pelo eu é com o quê? Com o mundo e com os outros. O sentido também de um texto é isso. É quando você lê, capta lá a ideia que o autor está querendo transmitir, mas você também relaciona aquele texto, aquilo que está escrito, com a sua realidade. Isso é efeito de sentido e isso é construção e reconstrução também, né, Dani? Com certeza. Então, vamos lá. E serei um pouco mais ou um pouco menos do que sempre fui. Esse mais e menos aí dá a ideia de intensidade. Lembrou? Então vamos lá. Eu vou assinalando novos elementos à minha identidade, essa identidade que nunca se conclui. Nós falamos aqui, é uma construção, certo? Então esse nunca aqui dá a ideia de tempo também. Tempo, professora, sim, porque o nunca também ele pode servir como advérbio de negação, mas para ele servir de advérbio de negação, ele tem que estar num contexto também de uma frase que traz uma negativa, seria uma dupla negativa, eu já ouvi essa expressão de dupla negativa. Por exemplo, eu não disse isso nunca, aí esse nunca dá a ideia de negação, entendido? E na página 6, vai falar lá sobre o emprego do pronome e a classificação. Só para nós relembrarmos lá, né? O pronome se refere à pessoa, né, do discurso, nós temos a primeira pessoa, a segunda e a terceira pessoa do singular e plural. Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas. E aqui nós temos os pronomes pessoais do caso reto e nós temos os pronomes oblíquos, certo? São aqueles que servem como objeto, não é isso? Eles funcionam como objeto, eles sempre andam acoplados ali com outra palavra. Vamos lá. Leia os trechos abaixo, sublinhe os pronomes presentes e classifique-os. Por favor, guarde seu tigre no armário. Esse seu aqui é o quê? Pronome possessivo, da ideia de posse. No armário, ele vai ficar sem ar. Ele, pronome pessoal do caso reto, terceira pessoa do singular. Lembra que o pronome pessoal, ele funciona como sujeito ou como predicativo, entendido? Por isso que está aqui, ó. Ele vai ficar sem ar. Quem vai ficar sem ar? Ah, ele, ok? Ufa, essa foi por pouco. Essa aqui é um pronome demonstrativo, que no texto ele tem uma função referencial, algo que já foi dito ou expresso. Então, o pronome demonstrativo, esse, essa, isso, né? E o plural aí desses pronomes que existem, eles têm a função referencial no texto. Aquilo que eu disse anteriormente no texto pode ser retomado com um pronome. E esse pronome pode ser o pronome demonstrativo. Lembrado? Vamos lá. Reescreva as frases abaixo, adequando as frases e as colocações pronominais à norma culta da língua portuguesa. Bem, pelo menos coloque ele embaixo da sua cadeira. Professora, eu não vejo problema nenhum nessa frase. Nós estamos falando de norma culta, gramática tradicional. Lembra o que eu disse? Que os pronomes, do caso, os pronomes oblíquos, eles funcionam como objeto. Então, pelo menos coloque ele. Coloque quem? Ele. Então, no caso aqui, ó, esse ele está funcionando como, não como sujeito. Então, coloque-o embaixo da sua cadeira. No caso aqui, eu tenho que substituir o ele pelo o, certo? Colocação pronominal, nós temos que lembrar também próclise, mesóclise e ênclise. Lembra que próclise é quando o pronome vem antes.
do verbo. E mesóclise é quando vem no meio do verbo e ênclise é quando vem depois. Então, aqui nós temos uma ênclise. Lembrado? Na semana 2, nós temos aqui o meme aqui, né, do Chapolin. E sua mãe está digitando, sua mãe está digitando, sua mãe está digitando, sua mãe está digitando. E a própria carinha dele aqui, né? Oi, filho, beijos. Meme, gente, são, né, esses textos aí que geralmente usam personagens e com muito humor também. E por que está aqui sua mãe está digitando, sua mãe está digitando? É humor, por quê? Remete que as pessoas mais velhas têm um pouco mais de dificuldades para usar as tecnologias. Ok? Vamos ficar com alguns exercícios, mas as respostas estão disponibilizadas para você. E muito obrigado pela aula de hoje.